Bom dia, uma terça-feira abençoada para todos nós, desejando aí que esse mês de dezembro seja repleto de grandes oportunidades, de grandes conquistas na nossa vida, nós possamos ter os resultados que sempre buscamos, principalmente referente à saúde, paz, prosperidade. Bom dia, Josi. Então hoje nós vamos falar sobre tributo em investimentos em bolsa de valores, criptomoedas, só que nós vamos focar no swing trade. Quinta-feira vamos falar um pouco sobre day trade, que é um dos temas que são mais pedidos na nossa consultoria, Como é que faz a tributação de investidores, assim como tem milhares de investidores que estão com dificuldade de fazer essa declaração. Deu uma falha no vídeo. Bom, então vamos lá. Primeiro, olá os nobres colegas contadores. Aqui nós conversamos sobre como faturar mais de 10.000 todos os meses com imposto de renda de pessoa física. Eu sou Marco Macedo, contador, professor, mentor, há quase 30 anos. E sou especialista em planejamento tributário e imposto de renda de pessoas físicas. Então, contador, você sabe como tributa o swing trade no imposto de renda da pessoa física? Vamos falar sobre tributação do swing trade. Não é uma aula sobre declaração de swing trade. Vamos falar só sobre alguns aspectos desta operação. Até porque tem milhares de pessoas que estão com problema no seu CPF por não saber tributar, porque tem gente que pensa que não paga imposto, e aí é uma meia-verdade, depende de alguns limites, e tem gente que acha que não tem que declarar esses investimentos. Como um cliente que chegou e falou assim, não, eu não preciso declarar isso porque a operadora já fez isso, a corretora já fez isso. Depende, tem algumas que se comprometem a fazer, mas você, enquanto pessoa física, é obrigada a fazer na sua declaração. Se você tem uma corretora que eu não conheço, que faz a sua declaração com todas as informações, bem, fora isso, não. Elas fazem a gestão da sua operação enquanto investidor, não a sua declaração de imposto de renda. Então nós temos que ter cuidado com as informações que nos é passado e principalmente com a falta do estudo daquilo que você está fazendo. Porque na verdade você tem que estudar bastante, tem que entender bastante para evitar que dê problema no futuro com os seus investimentos. Vamos lá. E o que acontece todos os anos? Muitas pessoas mesmo caem em malha fina na Receita Federal por não saberem nem que é tributável. Muitas pessoas pagam imposto de forma indevida por não saberem que existe uma isenção também referente ao swing trade. E aí depende se é swing trade de bolsa de valores ou swing trade de criptoativos, porque aí são situações distintas, são conhecimentos distintos. Que aí você tem que conhecer efetivamente a legislação do que trata,
porque swing trade é investimento em bolsa de valores, mercadorias, futuros de balcão. Criptoativo é tratado como bens de pequeno valor. E aí é um outro tratamento, é outro limite de isenção que você tem que conhecer para poder saber fazer, tá? Esse processamento. Tá? Então, só finalizar aqui um ajuste. Então, milhares de pessoas, por não saberem tributar, elas ficam com débitos. CPF fica restrito e todos os anos, né, na verdade esse ano de 2024, quase todos os meses, acho que desde maio para cá, pelo menos 1, 2 ou 3 pessoas por mês entram em contato porque estão com problema, estão com pendência. E aí tem pessoas que chegam aqui, porque o ano passado eu não declarei. Aí você descobre que nos últimos 3, 4 anos não foram declarados. Aí você tem que fazer a recuperação das informações, entra lá na B3, busca o que aquela pessoa fez. Tem um cliente que ele falava que não tinha feito nada. Chegou, não, mas eu não invisto quase nada. Aí quando você chega na informação, nos relatórios da Bolsa de Valores, ele fez, 2022 tinha feito 70. Ele falou, não, mas eu comprei só umas 3, 4. Quando vai ver tinha 70 movimentações. E aí quando você chega em 2023 tinha mais de 150 operações. Mas por quê? Ele comprava, depois vendia, mas não tem controle. E aí você tem que fazer um controle mensal dessas atividades que você faz, né? Aí algumas pessoas contratam plataformas para fazer essa gestão. Algumas pessoas fazem a gestão através de planilhas. E isso é uma oportunidade para você, contador, também. Tá? Além de fazer a declaração do imposto de renda, você também fazia a gestão dessa operação do seu cliente. Porque todos os anos são milhares de pessoas que entram em contato conosco, quanto contadores, e falam assim, esse ano passado eu fiz investimentos na bolsa, eu comprei cripto, e simplesmente falam assim, eu entrei no banco e comecei a comprar. Só que eles não têm noção nenhuma da obrigatoriedade de se pagar um imposto mensalmente, no caso de quando não tem a isenção, de controlar para e passo a questão do custo médio para poder lançar na declaração de imposto de renda do ano seguinte. E aí quando ele chega no ano da declaração, né, no exercício para se fazer, aí é uma confusão geral. E aí nós temos que fazer a reconstituição de todos os passos que ele fez lá no ano calendário para poder saber se está recolhido ou não o tributo, se é devido ou não o tributo. Então nós temos que ter essa expertise também para oferecer para o nosso cliente não só a declaração, não só o preenchimento da declaração, mas o acompanhamento mensal. É um dos segredos para você ganhar 10 mil reais por mês no imposto de renda de pessoa física. Faz o acompanhamento desse investidor. Todo mês, o que você comprou, o que você ganhou, o que você vendeu, qual foi o resultado disso, se teve lucro e você comercializou acima do teto, paga imposto, se teve prejuízo acumula para o mês seguinte e vai fazendo o acompanhamento disso para e passo. Aí você consegue ter uma renda recorrente. Agora tem muitos colegas contadores que não sabem orientar os clientes por não conhecerem o assunto.
Muitos alegam que não tem tempo para estudar. E outros acham que só lançam resultados positivos. Veja. Esquecem que eu posso fazer um acúmulo daquele resultado negativo para ser aproveitado em momentos futuros. Só que para que eu aproveite esses resultados, eu tenho que ter controle, eu tenho que lançar isso na declaração, para poder ser compensado no ano seguinte. E investir em swing trade, sem ter o conhecimento de como funciona a sistemática de tributação, é um grande risco de dar errado. E a maioria das pessoas que caem em malha por causa de investimentos é por desconhecimento, por não saberem como é que se processa a tributação. Quais são as obrigatoriedades, né? Quando é que você está obrigado ou não de informar. E principalmente onde lançar. Porque no swing trade eu tenho informações que vão na parte dos tributáveis e tenho informações que podem ir na ficha de rendimentos isentos não tributáveis. E aí eu tenho que avaliar todo o processo durante o ano todo para saber onde lançar efetivamente os resultados do nosso cliente. Então a primeira coisa que eu faço quando chega um cliente para analisar como estava sendo feito o controle dessa operação, né? Eu tenho que checar com ele. Você tem uma operadora, você tem uma empresa que gere esse teu investimento. As corretoras, né? Você está associado a alguma corretora. Qual é a corretora que você compra e vende essas ações? Essa corretora tem relatórios que deixem claro como é que foi feita essa tua operação, né? Porque tem algumas corretoras que mandam os extratos, né, da movimentação do cliente que você não entende nada. E aí você entra em contato com o corretor dessa empresa e ele também não entende o que ele está falando. Ele não entende, aí você tem que ficar buscando informação para resgatar, pois como é que foi, e aí você tem que buscar vários artifícios, vários argumentos para poder chegar naquilo. Tem uma corretora gigantesca no Brasil, que toda vez que chega o relatório dessa corretora é um tormento. Por quê? Porque as informações não são claras. Elas não são transparentes. E aí você entra em contato com o corretor, com o assistente do teu cliente, e ele também está perdido. Ele não sabe o que ele está fazendo. Né? Esse ano eu fiquei quase 40 dias discutindo com o corretor até que ele foi buscar as informações e o relatório estava errado. O relatório estava errado. Para você ter uma ideia, no relatório eu estava dizendo que o rendimento do cliente era R$1.300.000 de rendimentos. E aí quando você descobre, na verdade o cliente teve prejuízo. R$1.300.000 era o total de movimentações. Por um erro de máscara do extrato, estava dizendo que não era movimentação, era resultado. E aí o cara, não, mas você tem que entender o que é o rendimento. Eu falei, sim, rendimento é resultado. Vocês tinham que colocar que era total de operações, 1.300.000. E aí lá embaixo você coloca, qual foi o resultado? Ele foi positivo ou negativo? Então nós temos que ficar atentos com esses relatórios. Nós temos que ter a clareza do que é razoável na operação. Porque se o teu cliente não tem movimentações, né, ele não tinha movimentações, as movimentações que você via no extrato era ali 1,5 milhão, 1.300.000 e pouco. E aí ele tem 1.300.000 de resultado, não é razoável. Ainda mais na fase que nós tivemos lá em 2023, de oscilação da Bolsa,
teve um disparo, assim. E aí você tem que ter o conhecimento até para debater com essas pessoas que estão lá do outro lado. Né? Que a gente pensa, não, esse cara tem que saber tudo. Às vezes ele acha que não. Então muito cuidado com o relatório que você tem. Né? Então você tem que orientar o teu cliente, inclusive, às vezes dar uma aula para ele, né? De como é que funciona o swing trade, qual é a diferença que ele tem de swing para o day trade. Se você trabalha com bolsa de valores, como é que tributa? Se você trabalha com cripto, como é que tributa? Se você faz investimentos em ações nacionais, existe a possibilidade de isenção. Se você investe em companhias estrangeiras, você já não tem mais a isenção. E aí a tributação não é mais renda variável, você vai ter que lançar lá em rendimento recebido do exterior, na ficha de pessoa física e rendimento do exterior. Então todos esses pormenores o teu cliente tem que saber. E aí eu entro num debate muito forte que eu sempre tive com colegas de profissão, que eu ouvi muito dos meus colegas, principalmente na época do E-Social, né? Que eles falavam assim: Marco, o meu cliente não tem que saber nada de E-Social. Quem tem que saber de E-Social sou eu. E aí eu falava assim: você está enganado. Quem tem que saber de E-Social é quem está praticando o fato. E a mesma coisa eu falo. Tem colega que fala assim: não, Marco, meu cliente não tem que saber de tributação de nada. Eu é que tenho que saber, porque às vezes o colega, ele fica com medo de, não, mas se ele souber eu vou perder o cliente. Não vai. Não vai. Você perde o cliente quando você deixa ser solução para ele. Enquanto você estiver sendo a solução para o problema dele, e entenda que solução de problema para o cliente é quando você dá mais tempo para ele. As pessoas pagam muito caro para economizar tempo e principalmente evitar problemas. Se você é a solução, se você deixa ele economizar tempo e você dá segurança para protegê-lo de cair em malha, não tem por que ter medo de perder o cliente. Agora, no momento em que ele perceber que você não dá benefícios para ele, aí você tem que ter cuidado, porque você vai perder o cliente. Mas não é perder o cliente para outras pessoas. Nós perdemos clientes para nós mesmos, quando nós deixamos de ser útil, ou a nossa utilidade é menor do que uma utilidade proposta por outro. Então nós temos que ter muita clareza quanto a isso. Tá? Então no swing trade, né, o que é swing trade? Né? As pessoas falam assim: mas o que é o swing trade? É a famosa operação comum. É uma operação concluída em dias diferentes, diferentemente do day trade, que é no mesmo dia. Então digamos que você compra uma ação hoje e você vende essa ação amanhã. Já virou swing trade, já virou uma operação comum. Eu comprei em janeiro e vendi em dezembro. Comprei em março e vendi em abril. E aí é swing trade. A compra e venda do ativo não ocorre no mesmo dia. E para operações na bolsa, como ações, opções e futuros, o swing trade é tributado a uma alíquota de 15% sobre o lucro líquido da operação. Valor menor do que o swing do day trade, que é 20%. E esse percentual se aplica de forma unificada e direta, sem faixas de tributação variáveis. Né? Eu só tenho que saber que no swing trade, bolsa de valores, eu tenho uma isenção no caso de você fizer uma comercialização de até R$20 mil por mês. Então digamos que eu comprei ações por R$5 mil, comprei um lote de 1.000 ações por R$5 mil. Fiquei 3 meses com aquelas ações e eu resolvi vender esse mesmo lote de ações por R$19.800.
e aí eu tenho um ganho de capital de R$ 14.800. Por eu ter comercializado essas ações abaixo de R$ 20.000 em um único mês, eu sou isento de tributação. Não pagarei nada em cima desse ganho de capital. Porque o limite é 20 mil por mês. Mas digamos que eu tenha comprado um lote de 1.000 ações por R$ 15.000 e eu quero vender essas ações 5 meses depois por 21.100. Então 21.100 menos 15 dá R$ 6.100. Como neste mês eu comercializei mais de R$ 20.000 em ações, eu vou pagar 15% sobre R$ 6.100 de imposto de renda. Por quê? Porque é o limite de isenção é 20 mil. Vendi mais de 20 mil, 20.001. O ganho de capital que eu obtive dessa operação é tributável. Direto, 15% sobre o valor. Ah, Marco, mas se você teve prejuízo na operação, independente do resultado, você não vai pagar imposto. E o prejuízo que você teve nessa operação, ele vai ficar acumulado para se compensar com lucros futuros. Nas operações swing trade com criptomoedas, a mesma tabela progressiva de alíquotas ela é aplicada, ou seja, aquela tabela progressiva do ganho de capital, né, 15, 17,5%, chegando até 22,5%, né, dependendo do valor, do volume do ganho de capital que você obteve, e aí ela vai de 15% a 22,5%. Né? Então, dessa forma, dependendo do montante, nós temos que tributar na faixa de tributação. A possibilidade de compensar prejuízo também está disponível, ajudando a equilibrar o lucro com perdas ao longo do período. Nós tivemos a lei número 14.754, de 12 de dezembro de 2023, que introduziu algumas alterações relevantes na tributação de criptoativos, especialmente no que diz respeito à isenção de vendas em pequenas quantidades. Antes da nova regulamentação, os ganhos de capital em vendas de criptoativos de até R$ 35.000 mensais estavam isentos de tributação. Entretanto, a nova legislação alterou essas regras. Então, lembrando, operação em bolsa de valores, swing trade, operação em bolsa de valores. Eu tenho uma isenção de comercialização, não é ganho de capital, é comercialização de até 20 mil por mês, resultado isento. Bens de pequeno valor, onde se enquadram os criptoativos, até 35 mil por mês, eu também tenho isenção do imposto, independente do ganho de capital que eu obtenho. Tá? Mas, na criptoativo, aí mudou um pouco o cenário. Nas exchanges, as corretoras nacionais, né, nas empresas que gerenciam a carteira de cripto nacionais, a faixa de isenção de 35 mil mensais foi mantida para operações realizadas através das empresas que têm sede no Brasil. E aí você tem várias empresas algumas empresas que são brasileiras, a maioria são estrangeiras, né? E agora algumas inclusive possuem sede no Brasil. Por causa dessa regra, eles fizeram a nacionalização, agora possuem sede no Brasil, que é para poder ajudar os seus clientes, né, a economizar. Isso significa que vendas que não excedam esse valor continuam isentas de tributação e somente valores que ultrapassam esse limite mensal é que estarão sujeitos. Agora, operações no exterior, né, para operações realizadas em exchange sem sede no Brasil, a isenção de R$ 35.000 foi eliminada.
E aí esses casos são agora tributados a uma alíquota fixa de 15% sobre o ganho de capital, independente do montante total de vendas no mês. Então é interessante que você acompanhe e você oriente o seu cliente, porque existe essa diferenciação. Tá? Onde você comprou? Não, eu comprei cripto aqui no Brasil, mas quem é intermediária, ela tem sede no Brasil? Tem CNPJ no Brasil? Aí você tem a isenção de 35 mil por mês. 35 mil não é de ganho, 35 mil é de operação. Não, ela é estrangeira. A sede dela fica lá nos Estados Unidos. E aí você vai tributar independente do volume que você transacionou, independente do ganho de capital. Tá? Você vai tributar 15% sobre o valor do ganho de capital. Eu tive prejuízo. Não, aí você vai compensar com resultados positivos futuros essa operação. Então, pessoal, essa é uma grande oportunidade para você ter renda recorrente com imposto de renda. Hoje, dia 3 de dezembro, nós estamos fechando o carrinho do nosso treinamento IRPF ponto a ponto. Nosso primeiro lote de alunos, já estamos quase fechando o lote, para nós podermos ajudar o nosso cliente a faturar mais de 10k por mês só com imposto de renda. Ter uma renda recorrente todos os meses, com imposto de renda de pessoa física. Porque eu sempre falo, imposto de renda de pessoa física é uma grande oportunidade. É só você entrar nos aplicativos que contratam freelancers e você vai chegar lá invariavelmente mais de 50% das pessoas que estão procurando profissionais buscam contadores. Principalmente contadores que conheçam imposto de renda na esfera de investimentos. Então você tem que estudar bastante, você tem que aplicar os pilares do nosso treinamento, nossa metodologia de conquistar cliente. Você tem que ter conhecimento profundo, você tem que fazer planejamento, você tem que fazer a declaração correta e, se precisar, você tem que saber defender o cliente se cair em malha, se tiver sendo demandado alguma auditoria. Você tem que conhecer tudo a respeito da declaração de imposto de renda de pessoa física, da tributação da pessoa física, para que o teu cliente esteja protegido. E para proteger o teu cliente, você tem que fazer o que é certo. Você tem que buscar a informação daquilo que é certo. Tá? Então, você pode clicar no link na nossa bio para você conhecer um pouquinho sobre o que você precisa saber de tributação de pessoa física para poder ter uma renda recorrente. Tá? Vamos parar de ficar nesse status quo atual. Eu vou esperar março para ter uma renda extra, para ter meu 14º. Não. Imposto de renda, ele acontece todo dia. Hoje tem alguém que está indo fazer um tratamento médico, fazer algum exame, está fazendo algum investimento em previdência privada, só que a pessoa está indo no médico e não está pedindo recibo. Tem pessoas que estão indo fazer investimentos em previdência privada, pensando em abater o imposto de renda, mas está aceitando um VGBL. Então são conhecimentos que a pessoa tem que saber para não praticar errado. Tem muita gente que está aí com 23 mil reais de ações e resolveu vender tudo esse mês. Dá uma orientação, vende 19 mil esse mês, vende 4 mil, dia 2 de janeiro, que aí você já está dizendo para ela, olha, está economizando 15% no teu ganho de capital, se você fizer essa tomada de decisão.
Ah, eu quero vender, né? Tem muita gente que está vendendo, eu vou vender, eu tenho uma moto e uma bicicleta, eu vou vender a moto por 34 mil e a bicicleta por 2 mil, as bicicletas modernas. Nessa decisão vai pagar imposto sobre o ganho de capital, se tiver, né, da operação, porque bem de pequeno valor, de mesma natureza, né, soma-se para poder tributar ou isentar mês a mês. Então é interessante que você ajude o seu cliente a não errar, a não praticar de forma incorreta que possa tirar dinheiro do bolso. Então nosso trabalho é ajudar o nosso cliente a ter o dinheiro no seu bolso, que ele efetivamente tribute só o que é tributável, se beneficie das isenções permitidas pelo fisco de forma legal. Vamos parar de ficar tentando fazer a evasão fiscal, vamos fazer elisão fiscal, vamos fazer o planejamento tributário correto, vamos ajudar o nosso cliente a economizar tributos de forma correta, sem trazer risco nem para você enquanto profissional, muito menos para o seu cliente. Vamos trabalhar de forma correta, de forma sensata, seguindo o que diz a legislação. E aí você vai ter sucesso, você vai ser reconhecido no mercado, porque você traz soluções para o seu cliente. Você não coloca seu cliente em risco. Não é só dinheiro. Não é só dinheiro. Então, tenha uma terça-feira abençoada. Quinta-feira, 9 horas da manhã, vamos tratar um pouco sobre day trade, saber como é que tributa o day trade para investidores, bolsa de valores, criptoativos. E se cuidem. Um mês de dezembro que seja abençoado, que seja próspero, e nós tenhamos aí um final de ano repleto de grandes realizações para todos nós. Um grande abraço a todos e até quinta-feira, 9 horas da manhã, nesse mesmo canal. E RPF não é para quebrar galho.